né? Pelo Alex, pela Lane, pelo Fabinho, pelo pessoal do audiovisual, por cada pastor que tem nos ajudado. Gente, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Se nós estamos aqui nessa noite é porque Deus colocou o sonho no coração de cada um daquelas pessoas que passaram por aqui. Eu tive o privilégio de há duas semanas atrás conhecer o pastor fundador dessa igreja, o pastor Márcio, né? E aí eu conversei com ele, nós marcamos um café, eu até falei aqui desse café, profetizei que ele ia pagar o café, não é que ele pagou mesmo, o café, e eu falei para ele, pastor Márcio, durante um tempo, você era autoridade espiritual na 8ª Igreja do Nazareno. Hoje eu sou a autoridade espiritual na Igreja do Nazareno. Então, como autoridade espiritual da Igreja do Nazareno, eu quero pedir perdão por qualquer coisa que a igreja fez que machucou seu coração. E o coração da Thelma. Eu não conheci o Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, mas a responsabilidade que Deus me deu espiritualmente, como pastor, eu sinto que eu devia falar isso para o Senhor. E ele ficou tão feliz. Hoje de manhã cedo, o pastor Humberto estava pregando e ele congrega com o pastor Humberto. O pastor Humberto me abraçou ali e falou para mim assim: pastor, você não sabe o que você fez. Você curou a alma do Márcio. Cara, ele vai vir pregar semana que vem, dia 24, aqui na igreja, com a alma curada. Durante todo o ano passado, eu conversei com o pastor Zé Roberto, e eu falo: pastor, vai pregar na igreja lá. E ele falou: não, eu estou com a alma muito machucada. E eu conversando, até que esse tempo eu chamei e falou: pastor Zé Roberto, a gente vai fazer aniversário, o senhor vai pregar lá pra gente? E aí ele falou: você tem certeza? Eu falei: absoluto. Porque assim, irmão, eu sei que eu sou criticado aqui, por algumas atitudes que você não compreende. Por muitas vezes você vê gente aqui aí você dizer: olha, está colocando o pecador aqui em cima do altar. Deixa eu falar uma coisa, eu prefiro ter um pecador aqui no altar comigo, eu trabalhando a vida dele, eu tendo a oportunidade de ministrar para ele ser transformado, do que eu esperar ele ser santo e eu jogar ele na rua. Então pode me criticar, que eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. O meu ministério quem deu foi ele. O meu exemplo foi ele. Jesus nunca esperou Pedro ficar santo para dizer: vai lá e prega o evangelho. Tem a minha autoridade, vai lá e prega. Deus não esperou, Jesus não esperou ninguém ficar santo. Enquanto eles iam ficando santos, Jesus ia trabalhando com eles. Então você pode me criticar porque talvez você não entende, mas Deus me entende. E se eu estiver fazendo alguma coisa errada,
que você ore, sabe por quê? Porque mais preocupado do que você com a igreja e de quem está aqui em cima é Deus. A igreja é dele, ele pode me tirar a hora que ele quiser, mesmo que eu não tenha feito nada. Se ele quiser me tirar, é só me matar e me levar, entendeu? Mas eu vou continuar amando as pessoas, eu vou continuar amando o pecador. Por quê? Porque eu me converti em 92, e até hoje eu tenho coisas na minha vida que eu tenho tratado. E eu falei para o pastor Zé Roberto: pastor, o senhor vai pregar? Ele falou: eu vou pregar. Estava tudo marcado, tudo certo para ele pregar. Só que o pastor Zé Roberto, ele está trabalhando de caminhoneiro. E ele está lá em Brasília para descarregar uma carga desde segunda-feira. Ele ia descarregar para carregar uma carga aí para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro vir, para vir ministrar aqui. Liguei para ele hoje, ele falou para mim: pastor, ainda estou aqui em Brasília. Falei para ele: pastor, eu vou orar para Deus te dar uma igreja, porque você é pastor, cara. O que você está fazendo aí? Eu sei que você tem que sustentar a sua família, mas Deus cuida de nós. Eu vou orar para Deus te dar uma igreja para você pastorear, para quando você tiver um compromisso de pregar em um lugar, você poder ir. Por isso que ele não pôde estar aqui, mas isso não quer dizer que ele não vai vir. Ele vai vir. Eu falei para ele que assim que ele estiver por aqui, para ele me avisar, para ele vir ministrar aqui a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: se você quiser ir só até determinado ponto, você comece a destruir as pontes que você vê. Porque quando você faz isso, você está construindo pontes. Porque você não sabe como é que vai estar o dia de amanhã. Deixa eu falar uma coisa para você. Teve um dia que era o pastor Zé Roberto que me convidava para me pregar nessa igreja aqui. Já vim pregar nessa igreja acho que 2 ou 3 vezes, convidado pelo pastor Zé Roberto. Hoje sou eu que convido ele para pregar nessa igreja. O que isso significa? Significa que nunca pise ninguém quando você estiver por cima, porque o mundo dá voltas e você não vai saber aonde você vai estar na estrutura dessa volta, na próxima volta que Deus der. Então seja um construtor de pontes, seja alguém que facilita. Sabe, eu tenho eu tenho algo no meu coração que é dado por Deus, não é de mim. Você pode fazer o que quiser comigo, no momento eu vou ficar com raiva de você, mas 10 minutos depois é como se não tivesse acontecido nada. Não muda nada entre nós. Às vezes as pessoas que não conseguem ter, porque eu acho que isso é um dom, não conseguem ter isso, elas ficam confusas quando eu digo para ela: não tem nada, está tudo tranquilo, não tem mais nenhum assunto. Ela fala: mas não tem. Não tem. Ela não acredita nisso. Por quê? Porque é algo dado por Deus. Então seja um construtor de pontes. Amém? Então o pastor Márcio vai estar aqui, dia 24. Pastor Zé Roberto, eu não posso dar uma data para vocês, porque eu vou depender, eu vou depender e ele também vai depender do trabalho dele. Mas que ele vai vir pregar aqui, ele vai vir, no nome de Jesus. Porque deixa eu falar uma coisa para você: nós não podemos esconder a nossa história. Por isso que eu falei, coloca todos os pastores no vídeo, porque não importa, nós não escondemos a nossa história aqui. Nós temos uma história para contar, uma história de superação, uma história que Deus está nesse negócio. Amém? Então nós não escondemos a história. Coloca todo mundo,
Pastor Márcio foi o canal de Deus para essa igreja ser construída. Pastor Roberto foi bênção, teve visão de Deus, de sair de lá e vir para cá. Porque imagina isso aqui, tinha que fazer 3 cultos no domingo, para caber todo mundo lá embaixo. Lá. Pastor Erivaldo teve a sua contribuição. Teve a sua contribuição. Você vai encontrar algumas pessoas aí que tiveram a vida impactada pela vida do pastor Erivaldo. Todos têm a sua contribuição. Eu espero dar a minha a vocês. Eu espero que Deus me use. Que quem sabe lá na frente, se Jesus não voltar, alguém esteja aqui, sei lá, em 60 anos de igreja, falando que aqui passou um pastor. Não fez muita diferença, mas fez um pouco de diferença, né, nessa igreja. Então eu quero ser lembrado, não como alguém que guarda rancor, mas eu quero ser lembrado como um construtor de pontes. Vamos orar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. A minha filha me quebrou com o que ela falou para mim. Lucas capítulo 10 e o verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de colocar Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? E ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões, e este, depois de lhe tirar roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de longe. E certo samaritano que seguia o seu caminho, passou por perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativo nos seus ferimentos, e aplicou azeite e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria, e tratou dele.
E no dia seguinte separou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. E então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Jesus, ele está juntamente com os seus discípulos ensinando, e de repente alguém vai lá e faz uma pergunta para ele. Ele pergunta: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Deixa a sua Bíblia aberta onde nós acabamos de ler. O interessante desse texto é que o rapaz, ele está preocupado, ele está inquirindo a Jesus Cristo aquilo que todos nós que estamos aqui nessa noite estamos fazendo aqui. Ele está perguntando: Senhor, como é que eu faço para adquirir a vida eterna? Como é que eu vou? O que eu posso fazer para eu ter a vida eterna? E o que é a vida eterna? A vida eterna é um relacionamento com Deus. A vida eterna é aquilo que Jesus Cristo falou, é você estar enxertado na videira, é você estar em comunhão com Deus. Por isso a vida eterna, ela não começa quando você morre, ela começa quando você aceita Jesus. Ela não começa quando você vai para o túmulo, ela começa quando você entrega a vida a Jesus Cristo e começa a ter um relacionamento com Ele. E ele pergunta: o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço? O que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta, o que farei, ela mostra que o homem estava pensando em uma maneira de adquirir a salvação. E ele estava pensando: olha, o que farei, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele estava pensando na salvação pelas obras. Ele estava pensando numa maneira dele fazer para que ele pudesse obter a salvação. Ele não entendia aquilo que nós entendemos hoje, que a salvação, ela não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Por eu ter escolhido ser pastor, por eu pregar, por eu cantar, por mais que eu faça, por mais que eu dedique a minha vida inteira a servir a uma igreja, a ser pastor de uma igreja, isso não vai me dar salvação. Isso não vai garantir a salvação. Porque a salvação, ela não vem por eu ser bonzinho. A salvação, ela não vem por eu fazer algo de bom. A salvação vem por eu compreender que eu sou um miserável, que eu sou um pecador, que eu estou indo para o caminho da morte e que eu preciso somente da graça de Deus na minha vida. Salvação não tem a ver o tanto de horas que eu oro. Não tem a ver com a quantidade de vezes que eu leio a Bíblia. Tem a ver com graça. Tem a ver que alguém olhou para mim e disse assim: olha, esse infeliz aí, ele merece ir para o inferno, mas eu amo tanto esse cara, que eu vou morrer por ele, para que ele não possa morrer, para que ele possa somente olhar para mim e ser salvo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não tem nada a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que eu creio, tem a ver com Jesus Cristo. Esse homem estava fazendo a pergunta errada: o que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer para ser salvo? Nada, você não precisa fazer nada. Você precisa somente entregar a vida a Jesus Cristo. Agora, quando eu entrego a vida a Jesus, os frutos começam a vir. Eu não venho na igreja para ser salvo. Eu venho na igreja porque eu já sou salvo. Eu não ajudo porque eu sou salvo. Eu não ajudo para ser salvo, eu ajudo porque eu já sou salvo. É o DNA daqueles que é salvo. É o DNA daqueles que têm Jesus Cristo como Salvador. Quem faz uma pergunta para Jesus: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? É o intérprete da lei.
É aquele que olha a lei e fala assim: não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ontem nós estávamos conversando com o pessoal aqui que estava limpando, e nós estávamos falando o seguinte: que a lei, ela não foi feita para aquelas pessoas que não transgridem ela. A lei foi feita, por exemplo, sabe aquela lei de andar a 110 por hora? Ela não foi feita para aqueles que andam a 100, a 110. Alguém disse assim: olha, vamos acabar com a máfia da multa. Eu arrumei um jeito de acabar com essa máfia. Porque você concorda comigo que a multa é uma máfia? Sim ou não? Aí alguém falou assim: olha, vamos acabar com essa máfia. Como é que eu acabo, pastor? Vou ensinar a fórmula. Aonde tiver 110, você anda 108. Aonde tiver 120, você anda 115, 116. Não passa, que aí você vai acabar com essa máfia. Porque essa lei não é para você que anda correto. A lei de levar multa para atravessar um semáforo vermelho não é para você, é para aqueles que atravessam o semáforo. Então o intérprete da lei está interpretando a lei, só que a lei, ela não serve para mim e para você que andamos da maneira que Deus quer. Quando Deus diz assim: o salário do pecado é a morte, isso não é para mim, isso é para aquelas pessoas que andam pecando, é para aquelas pessoas que andam errando. Então o intérprete da lei fez a pergunta errada. Por quê? Porque ele só conhecia da lei. Porque a lei, ela não serve para aquelas pessoas. O inferno não foi criado para aquelas pessoas que querem ir para o céu. O inferno não tem nada a ver comigo. O inferno tem a ver com aquelas pessoas que querem viver longe de Deus. Então o intérprete da lei, ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus fala, olha o que o texto que Jesus diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe pergunta: o que está escrito na lei? Ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Um crente que prevalece, uma igreja que prevalece, é uma igreja que ama a Jesus, que não tem nada mais importante do que Jesus, que não tem programação, que não tem festa. Isso aqui não teria nenhum motivo, isso nós estamos passando durante esses tempos, durante esse dia, não teria nenhum significado se Jesus não estivesse aqui. Não teria nenhum significado se não tivesse vidas aqui sendo salvas, vidas aqui sendo transformadas. Agora, para que a igreja existe? Para que é que eu existo? Primeiro, para mostrar que só o amor a Deus e ao próximo nos dá a garantia de vida eterna. Você pode trabalhar feito um escravo para a igreja, você pode fazer a melhor doação que você pode fazer para uma obra de caridade, mas o que vai te garantir a vida eterna, o que vai te levar realmente para o céu, é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso vai garantir a vida eterna. Acho que um mês atrás, 2 meses atrás, saiu uma foto que circulou o mundo inteiro, enquanto o helicóptero daquele jornalista famoso caía em cima de uma carreta, uma mulher tentando abrir a porta para tentar tirar aquele homem, aquele motorista daquela carreta, um homem zarrão forte, com o celular tentando tirar uma selfie, uma foto, para mostrar. Sabe o que é isso, irmão? Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Porque é mais fácil tirar uma foto de alguém que está morrendo do que socorrer essa pessoa. É mais fácil, né? Tirar uma foto de um mendigo do que socorrer essa pessoa. Porque para socorrer você tem que dar trabalho,
Você sabe que dá trabalho. Eu tenho uma certa experiência com Deus, uma certa maturidade, eu dei muito trabalho. Você sabe que pessoas dão trabalho, então é melhor a gente ignorar as pessoas, é melhor a gente deixar elas para ir para o inferno. Por quê? Porque é menos trabalho para a gente não precisa orar, a gente não precisa ajudar, a gente não precisa atender o telefone na madrugada, porque a pessoa está precisando da ajuda de nós, nossa. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Agora, por que eu existo? Por que Jesus me converteu? Por que Ele morreu por mim? Porque esta igreja existe. Essa igreja existe para mostrar que só o amor a Deus e o amor ao próximo, ela nos dá a garantia de salvação. E isso é sério. Esse negócio de amar a Deus é sério, irmão. Esse negócio de amar a Deus não é igual a pessoa fala assim, não, conhece os namoradinhos aí, conhece as meninas num dia, no outro dia já está dizendo que está amando. Não é isso, irmão. Não é isso. Esse negócio de amar a Deus é muito sério. Olha o que diz 1 João capítulo 4 e o verso de número 7. 1 João capítulo 4 e o verso de número 7. Vamos ver se a gente está amando. Vamos ver se a gente vai para o céu. Vamos ver se a vida eterna realmente já está dentro da nossa vida. 1 João, não é Evangelho, 1 João capítulo 4, verso 7 diz: amado, amemos uns aos outros, porque o amor, ele vem de quem? Ele vem de Deus. E todo aquele, Fabinho, dá um pouquinho de retorno para mim, só um pouquinho, querido. E todo aquele que não ama, vou ler de novo, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você sabe como é que eu sei que uma pessoa conhece a Deus? Quando ela ama a outra pessoa, quando ela é capaz de perdoar, ela é capaz de ser ferida, ela é capaz de estar com um punhal. Como Jesus estava ali na cruz, sendo cuspido, e uma das palavras que Jesus diz é: Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Quando você reflete isso, perdoando a pessoa que te machucou, você realmente conhece Deus. Porque esse escriba, esse homem que perguntou para Jesus: o que eu vou fazer? Quem é o meu próximo? O que eu vou fazer para adquirir a vida eterna? Jesus falou: o que a lei diz? Ele diz: a lei diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não conhecia, ele conhecia Deus só de ouvir falar, ele conhecia o amor só da escrita. Mas João está dizendo: olha, aquele que ama o seu próximo conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. Amado, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que pertencemos a Ele, e que Ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunha de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus, permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor, e cremos neste amor, porque Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo
mantenhamos confiança, pois assim como Ele também nos amou, pois assim como Ele também, nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem não teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que temos dele é este: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa que está do seu lado aí, ela é totalmente imperfeita, como imperfeito você é. Mas Deus diz na palavra de João: você quer provar que eu estou dentro de você? Ame o seu irmão. Ame. Amor não é escolha. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Jesus disse: ame. Eu não preciso sentir nada pelo meu irmão para amar. Paixão é sentimento. Amor é mandamento. E se nós queremos mostrar que realmente Deus está em nós, nós precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a perdoar. O perdão, ele é fruto de um coração que existe amor. Quem perdoa é porque ama. Quem perdoa é porque entendeu o significado de amor. E aí Jesus vai contar uma parábola. Jesus vai dizer: olha, certo homem, certamente era um judeu, estava descendo de Jerusalém para Jericó. O percurso de Jerusalém para Jericó era 28 quilômetros. E era numa descida, como se fosse numa serra, fazendo curva. Naquele lugar era fácil ter ladrões. E aquele homem foi assaltado. Bateram naquele homem, roubaram a roupa daquele homem, deixaram aquele homem quase morto. E de repente lá vem um sacerdote. Quem é um sacerdote? Um sacerdote era aquele homem que oferecia sacrifício a Deus. Era um pastor, se fosse dizer no dia de hoje. Ele passa e ele vê aquele homem estendido ali naquele lugar, e ele diz: olha, aquele homem não tem nada para me oferecer, não adianta eu perder tempo com aquele homem, porque ele não tem um dízimo bom para se dar na igreja, ele não tem habilidade nenhuma para ser usado na igreja, então eu não vou perder tempo com ele. Se eu for perder tempo com ele, eu vou ficar impuro. E o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele passa de longe. De repente vem um levita. O levita já está tão preocupado. Talvez estivesse na hora do culto. Ele diz: não, eu vou louvar a Deus, eu vou pegar a minha guitarra, eu vou pegar a minha bateria, eu vou pegar o meu teclado e vou louvar a Deus. E ele vai em direção a Jericó, e de repente ele passa e ele vê aquele homem lá. Não, aquele homem não é responsabilidade minha, aquele homem deve ser responsabilidade do pastor, aquele homem deve ser responsabilidade de outra pessoa, porque afinal de contas a minha responsabilidade é subir no altar e levar a igreja em adoração a Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa: você quer levar a igreja em adoração a Deus? Comece a olhar para aquelas pessoas que estão caídas, comece a olhar para aquelas pessoas que estão nas drogas, comece a olhar para aquelas pessoas que necessitam de uma palavra de amor, que necessitam de um abraço. Quer levar a igreja em adoração? Comece a orar por almas. Comece a orar para Deus salvar. Comece a orar. Você quer que essa igreja dure mais 30 anos? Comece a orar para que o amor contagie cada coração. Que numa reunião como essa, a gente possa sempre vir e trazer uma pessoa que necessita ouvir a palavra de Deus e ser transformado. Porque da onde eu vim, tem muitos lá ainda. Foi aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Quando ele pregou, ele disse para a mulher: agora você vai lá na sua cidade e você conta o que Deus fez. O gadareno, depois que Jesus expulsa o demônio daquele jovem, aquela legião,
Aquele jovem diz: não, eu vou te seguir. Jesus fala: não, você não vai não. Você vai agora nas 10 cidades que você conhece e vai falar da obra que eu fiz na sua vida. Comece a fazer isso, irmão. Comece a ganhar almas. Não aceite chegar no final de um ano sem você trazer uma alma para a igreja. Aleluia, você só entra. Muitas vezes nós entramos dentro da igreja e nós abrimos só a nossa boca, me dá, e Deus está dando, Deus está nos dando, Deus está nos abençoando, para que nós possamos abençoar as pessoas que estão lá fora. Cada palavra que você recebe no altar do Senhor aqui, é para você propagar lá fora, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, porque enquanto você faz as coisas de Deus, Deus cuida das coisas suas. Não fica preocupado. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O emprego que você quer, Ele vai te dar. A cura que você quer, Ele vai te dar. A família que você quer, Ele vai te dar. Ele vai te abençoar, mas começa a se preocupar um pouquinho com aquilo que com as almas que estão lá fora. O versículo de número 30 diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de ladrões, e este, depois de tirar a roupa, lhe causou muitos ferimentos, e retirando, deixaram semi-mortos. Os ladrões deixaram aquela vida semi-morta. Em Efésios 2, e o versículo 1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse ladrão aqui, ele representa o próprio Satanás, que tem matado as pessoas através do pecado, que tem matado as pessoas através da iniquidade, que tem deixado as pessoas semi-mortas. Sabe por quê? Eles não deixaram morta, porque Deus não deu a autoridade para Satanás matar nenhum ser humano. Ele pode deixar semi-morto. Agora a pergunta é: eu e você, como servo de Deus, como adorador de Deus, nós vamos passar igual aquele sacerdote passou, nós vamos passar igual aquele levita passou, de lado, deixando as pessoas morrer ao nosso lado, os nossos vizinhos morrendo, os nossos amigos morrendo, e nós não temos coragem de parar para dizer que Jesus pode mudar a vida deles. O diabo está ceifando vidas, irmãos. O diabo está furioso. Você lê jornal, mesmo quando você não lê, você recebe essas notícias. Notícia boa ninguém passa, mas notícia ruim vem rapidão. Você notou que quando teve agora essa tragédia lá em Suzano, o seu WhatsApp ficou mais lento, o seu Facebook ficou mais lento. Sabe por que aconteceu? A justiça teve que bloquear. Sabe por quê? Porque desgraça, todo mundo passa rapidinho. As famílias nem sabiam quem era que tinha morrido ainda, e já tinha gente vendo o tiro, os tiros que tinham levado. As pessoas estão morrendo do nosso lado. Precisa eu fazer um flashback de notícia? Esses dias aí, não foi aqui perto aqui, nós, que nos DIC 4 aqui, um homem tocou fogo na mulher, e tocou fogo nele também, e não deixou ninguém salvar ninguém, morreu ele e morreu a mulher. Cada vez que nós temos a oportunidade de falar, de ajudar um semi-morto, pode ser a última vez que nós... Eu sempre falo para os pastores, quando você pregar, você subir para pregar, você preste atenção, você ore, você pregue a melhor mensagem, que pode ser que alguém entre na igreja e seja a última oportunidade que ele tem para aceitar Jesus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então quando você vê até muitas vezes problema no meio dos seus irmãos, não empreste a sua boca para Satanás. Se a fofoca chegar até você, ela chega até você e morre ali.
Você não é o mensageiro de Satanás. Você não é o mensageiro da morte. Você é o mensageiro da vida. Chegou uma fofoca para você, você diz, vamos orar aqui por essa pessoa, e vai parar aqui essa conversa, não vai sair daqui. Daqui só vai sair para o céu, é Deus que vai interceder. Não propague fofoca, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. A Bíblia diz que aquele homem estava semi-morto. Assim como semi-mortos estão muitas pessoas aí fora, como a Bíblia diz, mortos nos seus delitos e nos seus pecados. E a igreja não pode passar de lado. A igreja tem que passar, abraçar, cuidar e dizer, olha, nós estamos aqui para te dar vida, nós estamos aqui para te ajudar. O verso 31 diz que o sacerdote passou de lado. O sacerdote, para não ficar impuro, ele evitou qualquer possibilidade de contato com aquele homem. O sacerdote deixou o homem aonde estava, no seu sofrimento e na sua necessidade. E quantas vezes nós estamos fazendo isso, deixando as pessoas no seu sofrimento? Sabe por quê? Porque o problema dele não tem nada a ver, né? Já canta até aquela música, ema, 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 cada um com seus problemas. No reino de Deus não é isso não. No reino de Deus, quanto mais a gente ama as pessoas, mais Deus nos ama. Quanto mais a gente se importa com as pessoas, mais Deus se importa conosco. Quanto mais a igreja se importa com o pecador que está lá fora, quanto mais a igreja se importa com o pecador que está morrendo lá fora, mais Deus se importa com a igreja para abençoar. Porque não tem como, não tem porquê Deus nos abençoar se nós não estamos sendo bênção de Deus na vida das outras pessoas. Não tem porquê, irmão, aprenda isso. Não tem porquê Deus nos abençoar se nós não somos bênção para outras pessoas. Porque nós somos um depósito de Deus. Tudo que eu tenho, que você tem, não, nós somos mordomos. Você sabe o que é mordomia? Você sabe o que é ser mordomo? Cuidar de algo que não é seu. Quanto mais a gente cuida de algo que não é nosso, de uma maneira responsável, mais Deus coloca coisas na nossa mão. Deus deu para essa igreja. Deus deixou para essa igreja, presta atenção, crente de 30 anos, de 1 ano, de 6 meses ou de 1 dia aqui nessa igreja. Deus nos deu essa região do Ouro Verde para nós cuidarmos dela, para nós amarmos cada pecador, para nós amarmos cada mendigo, para nós amarmos cada prostituta, cada ladrão, cada maconheiro. Deus nos deixou aqui para a gente amar essa turma. Os imperfeitos que vão entrar aqui. É a frase que a gente coloca sempre em todo o material nosso. Que a igreja existe para quê? Para transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. E extraordinários discípulos de Jesus, eles não deixam as pessoas agonizando, eles não deixam as pessoas semi-mortas, morrendo em um canto, não. Elas se importam. Ela vai lá, põe no carro, traz para a igreja, ora, ajuda, leva a cesta básica e põe no carro e traz para a igreja e ora, ajuda e visita. Tem gente que fala assim, olha, pastor, fiquei doente, ninguém me visitou. Aí eu pergunto, quanto tempo você está na igreja? Eu estou 10 anos. Quantas pessoas você visitou esse ano? Pastor, estou na maior correria, não tenho tempo, pastor. Você entendeu? Então se você não se importa com ninguém, como é que você vai querer que o seu vizinho se importe com você? Lembra a oração do São Francisco de Assis? É dando que se recebe. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Você está entendendo? A gente não tem tempo para ninguém, para aquelas pessoas que estão agonizando, morrendo. E a gente quer que as pessoas tenham tempo para a gente. Você está entendendo? Então, o texto diz
que do mesmo jeito o levita passou, e ele achou melhor não se envolver, pois afinal de contas, era bem melhor não cuidar de gente, é bem melhor ficar somente adorando, louvando, exaltando o nome de Jesus, sem se importar com gente. O samaritano era a última pessoa que aquela pessoa poderia ter esperado socorro. Mas a Bíblia diz que o samaritano parou, compadeceu-se do sofrimento da pessoa e deu o melhor atendimento. Ele pega, ele cuida ali no momento daquela pessoa, ele dá o primeiro socorro, a pessoa está semi-morta, ele dá o primeiro socorro, ele diz: olha, existe uma esperança para você, não vou tirar minha vida, não faz isso não, Jesus vai te dar vida, e vida em abundância. Segura um pouquinho a onda, ele dá o primeiro socorro, depois ele, sabe o que ele faz? Ele pega, ele coloca, deixa eu falar uma coisa para você entender, porque você não entendeu. O samaritano era uma pessoa odiada pelo judeu, e esse moço que estava caído era um judeu. Os seus irmãos judeus passaram por ele, o sacerdote era judeu, não cuidou, passou de longe. O levita era judeu, não cuidou. O samaritano, que era odiado, ele dá o primeiro socorro, ele sai do seu cavalo, ele coloca em cima do seu cavalo, ele vai andando a pé, e vai levando aquele homem, semi-morto. Você imagina? Está nas drogas, está na prostituição, está no álcool, está no crack. Ele vai levando, ele dá o primeiro socorro. Jesus te ama. Eu vou te levar a um lugar onde você vai ser cuidado. Eu vou levar a um lugar onde você vai ser tratado. A Bíblia diz que ele coloca no cavalo e ele vai levando. Imagina você com aquela pessoa semi-morta, nas drogas, no álcool, casamento destruído. Aí você vai levando, sabe para onde que ele vai levando? Para a estribaria, para um hotel, para um lugar para ser cuidado. Ele deu o primeiro socorro, mas agora ele vai levando agora. E ele deixa, você vai levando, vai dizendo que Jesus é bom, e vai trazendo a pessoa para a igreja. Ela vai ouvindo aqui, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que coloca-se o vinho na ferida daquele moço que estava quase morrendo. O vinho, ele tinha um efeito medicinal, ele servia, o álcool ele servia para limpar as feridas. Depois ele coloca o azeite era para cicatrizar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você traz as pessoas até os pés de Jesus, até a casa do Senhor, o Senhor começa a tratar dele, o Senhor começa a curar suas feridas, o Senhor começa a derramar do seu azeite para cicatrizar. As pessoas entram aqui todas cheias de problema, todas cheias de dificuldade, mas o azeite do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa começa a trabalhar, começa a transformar a vida daquela pessoa, a ponto de que vai chegar um dia que só vai ter a cicatriz, mas ela vai estar curada. E sabe quem trouxe ela para ser cuidada? Você. E você nem é pastor, e você nem é levita. Você talvez seja um samaritano, mas um samaritano que compreendeu o que é vida eterna. Porque o que é vida eterna? A vida eterna é amar a Deus sobre todas as coisas. E a vida eterna é amar o seu próximo como a si mesmo. Se tudo que você for fazer, se você não decorar os 10 mandamentos do Antigo Testamento, mas se você decorar somente esse versículo que Jesus diz: ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Se você esquecer de toda a Bíblia, mas lembrar desses 2 versículos, e tudo que você fizer na sua vida, primeiro você lembrar: estou amando a Deus nisso que eu faço, estou amando o próximo nisso que eu estou fazendo. Posso te garantir uma coisa para você: a sua vida eterna
ela já está garantida através de Jesus Cristo. Por quê? Porque isso você vai demonstrar que Deus está dentro de você, que o Espírito Santo está dentro de você. Então comece a olhar para a pessoa que está do seu lado e comece a amá-la, comece a ajudar, comece a sentir compaixão. Não diga eu não tenho nada a ver com isso, não diga não é problema meu, porque a partir do momento que Deus entrou na sua vida, o problema da outra pessoa também é meu. Paulo diz: se alegre com os que estão alegres e chore com os que choram. Chega de desamor lá fora. O mundo não tem amor, e isso não pode entrar dentro da igreja, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e a marca de um crente é o amor que ele tem para com Deus e para com o seu próximo, não de palavras, mas de atitude. Eu sei quando você ama alguém pela sua atitude. Não, você não precisa falar nada para alguém. Você já viu aquela pessoa que fica falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e aí não faz nada que demonstre o amor? Então você não precisa falar que ama, você só precisa demonstrar o seu amor. Talvez você nem precise falar para sua esposa, para o seu marido, que você ama ela e que ela te ama. Basta você demonstrar esse amor, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não ama nada. João diz: não devemos amar somente de palavras, devemos amar de atitude. E aquele samaritano, ele demonstrou realmente o que era amor, quando ele resolveu se envolver no problema daquela pessoa. Essa igreja ela vai crescer muito, mas a partir do momento que essa igreja for um lugar para amar e ser amado. Quando você entrar aqui para você amar as pessoas e ser amado pelas pessoas, aí essa vai ser uma igreja boa para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa igreja não vai caber os bancos de tantas pessoas que Deus vai mandar para esse lugar, porque nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a suportar as outras pessoas. Sabe, tem uma hora que as pessoas tiram a gente do sério, não tira? Mas a gente fala assim: Senhor, eu vou contar até 1 milhão e vou amar essa pessoa. E você vai ver que a partir do momento que você ama, o seu amor não vai ser em vão, porque o seu amor vai trazer recompensa. No livro de Isaías diz a respeito do sacrifício de Cristo: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. As pessoas cuspindo nele e ele dizendo: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E olha o que aconteceu com esse amor de Jesus. Quantas pessoas nesse momento estão reunidas por causa desse amor? Amor traz fruto. Por isso que eu quero terminar essa ministração lendo algo sobre o amor, que é a carta que o apóstolo escreve à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 11, ou melhor, capítulo 13. Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada seria. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me adiantaria. Amém? Pena que não foi um crente que musicalizou
esse texto. Porque senão vocês não iam dizer que eu estou desviado. Quando eu falasse, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é bom. Que mais? Não sei mais. Então não estou tão desviado assim. Mas que nós possamos aprender a amar as pessoas. Amém? Tem alguém que pensou que eu ia emendar a nota, hein? Né? Devemos amar as pessoas como não houvesse o amanhã. Vocês são tudo hipócritas aqui, nem eu, né? Porque fala assim, se o pastor cantar é pecado, mas todo mundo sabe. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria convidar o pessoal. Nós vamos terminar essa celebração aqui em alto gás. Vem cá, Nene. Vem cá, Antônio. Eu acho que o Nene vai cantar uma música que todos vocês cantaram ontem. Mil graus, né? Da outra vez a gente canta, divide 1000 em 2 e canta 500 graus de fogo. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria, neste momento, agradecer a todos os pastores, a todos os ministros, a todos os obreiros, a todos os departamentos audiovisual. Obrigado. Alex, Lane, obrigado, né? Pessoal do Ministério Infantil, obrigado. Todos vocês que fazem alguma coisa nessa igreja, muito obrigado, porque ninguém faz nada sozinho, porque junto nós somos mais fortes. Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aplauda Ele porque Ele é maravilhoso e Ele nos amou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Yeah. 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 Oh, oh. Yeah. Oh, oh. Diga assim, ó. E na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. E mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei sobre toda a terra. Um novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ter. O fogo cai e a igreja canta, o inimigo vai ao chão. O fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Com palmas, diga! Som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá um som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá um som de aleluia, aleluia. Yeah.
Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. E mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar, Deus de maravilha, e que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. E o povo de Deus diz: e quanto mais o tempo passa, mais quero ter. O fogo cai e a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, tua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, tua glória descerá. Ouvirá um novo som de aleluia. E a igreja declara o som. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Glória a Deus, maravilha. Deixa eu falar uma coisa para você antes de encerrar. Quinta-feira agora vai estar o pastor Davi Couto, desculpa. Davi Couto, ele já pregou um domingo aqui, foi uma benção, é um negrão bem altão, né? Tem uma palavra muito abençoada. Então quero convidar você para estar na quinta-feira aqui, vai ser um tempo maravilhoso, né? Então quinta-feira, pastor Davi Couto. Dia 24, pastor Márcio, dia 28, pastor Leandro vai estar ministrando aqui, vai ser momento de bênção, amém? Amém? Deus abençoe sua vida, você é muito especial para o Senhor Jesus. Vai lá fora e fala o que Deus está fazendo na sua vida e o que Deus está fazendo aqui nessa igreja, no nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Olha, eu ia convidar todo mundo aqui que faz alguma coisa, mas eu senti que não vai caber aqui. Será que vai caber todo mundo aqui? Para a gente fazer uma oração e terminar. Vamos fazer o seguinte, olha, quem é pastor, pessoal da junta, vem todo mundo aqui para cima, a gente vai fazer uma oração junto. Quem trabalha em grupo de comunhão, quem faz alguma, professor de escola bíblica dominical, professor de criança, você que faz qualquer coisa aqui nessa igreja, né? Faz parte do coral, do ministério de louvor, sobe aqui, nós vamos orar, vamos tirar uma foto, prepara aí, só vai ficar um da foto aí que não vai entrar aqui, que aí vai tirar foto de todo mundo. Você que faz qualquer coisa nessa igreja, vai uma igreja, faz alguma coisa, fica no estacionamento, é obreiro, qualquer coisa que você faz, sobe aqui em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E você que não faz nada, você vai fazer agora em nome de Jesus. Faz qualquer coisa que você faz, sai do seu lugar, junta uma bala que está no chão aí, vem, sobe. Cadê o pessoal do audiovisual, eu esqueci, mulheres, homens, coral, eu sei, mano, que eu estou falando, aleluia, glória a Deus.
Olha, ninguém faz nada sozinho. Amém? Então nós estamos precisando. Ministério de Criança, obreiro, grupo de comunhão, que mais? Ministério de Louvor, casais, professor de escola bíblica, de tudo. O que você fizer, nos procura. A gente quer usar o seu talento aqui. Não deixe o seu talento em casa. O seu talento pode salvar vidas. Amém? Pode salvar vidas. Estenda suas mãos. Vamos terminar agora. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer neste momento por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer nessa igreja, Pai. Por esse ministério, ó Deus, tão abençoado, ó Pai. Por esses irmãos tão abençoados. Deus, por essa igreja generosa. Continua abençoando, continua derramando da tua graça. E que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe, aleluia. Cumprimente seu irmão em nome de Jesus e aplauda forte. Poder.